Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, boa semana para todo mundo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2019. Este é o programa Paz e Bem de número 180. Número 180. Começando mais uma semana, animação geral, o país mudando o clima do país, mudando o jeito do país. Tem luta, tem vida, tem alegria, tem esperança, esperança acesíssima no Brasil de a gente conseguir inaugurar um novo tempo. Parece que a gente acordou, né? Parece que o país acordou aí desde a manifestação de 15 de maio, em que estudantes, professores, funcionários e mais muita gente, né? Quase que 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas deram um chacoalhão e nos animaram para voltar a sonhar com um tempo de justiça, paz e democracia. Vamos ver. Semana de construir essa jornada. Nesta semana, a gente tem uma programação Paz e Bem muito legal, muito legal. Tem Paz e Bem todos os dias, às 6 da manhã, domingo às 7, terça e quinta, o Caminhos do Espiritismo, e esta semana, por enquanto, temos hoje, segunda-feira, às 5 da tarde, né, o Retalhos da Nossa História, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Vamos falar de um tema misterioso, fascinante, de um algo que está escondido na história do Brasil, como tanta coisa que as elites nos esconderam e pretendem voltar a esconder com seus ataques à educação. Nós vamos falar da Guerra dos Bárbaros. Pois é, teve uma Guerra dos Bárbaros aqui no Brasil. Né? Quem são os bárbaros para as elites, na visão na denominação que as elites deram a esta guerra? Eles, os povos originários desse país, os indígenas. Um encontro com o professor Pedro Lima Vasconcelos sobre a história do Brasil hoje, segunda-feira, às 5 da tarde, ao vivo, e depois, né, retransmissão pela TV 247, e fica aí à disposição de todo mundo. Vai ser muito legal. Na quarta-feira, nós temos o Faustino Teixeira Paz e Bem. Na quarta passada a gente pulou, por conta exatamente do dia, né, da manifestação do dia 15, achamos que estava todo mundo tão concentrado, né, as atenções de todo mundo tão voltadas para aquele dia de jornada, que não ia haver espaço e atenção merecida para este segundo encontro em torno de Grande Sertão Veredas. Na quarta-feira, essa semana, nós vamos mergulhar na temática Deus e o Diabo no Grande Sertão Veredas. Vai ser um encontro fantástico. É isso aí, por enquanto é o que tem para esta semana rica, semana densa. Esses dois encontros, e mais o Paz e Bem, mais o Caminho do Espiritismo, vão fazendo aí nosso cotidiano. Pode ser que pinte mais programação. Ó, se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, faça isso hoje ainda, faça isso agora, faça isso assim que acabar de assistir esse vídeo. Se você está assistindo, para pronunciar bem, pela TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem, o link está logo aí na descrição do vídeo, e inscreva-se, né? E dá um clique no sininho também. Nós já passamos de 17 mil inscritos, estamos aí caminhando para 18 mil. Vamos ver se a gente chega em 20 mil inscritos até o início do segundo semestre. Tá bom? E outra coisa muito importante participe da construção deste canal, né? Como assinante solidária, é muito simples. Você pode entrar mais uma vez na descrição do vídeo, tem o link para ir para a área de assinaturas, e no nosso site também, site bem bonito, o pazebem.org, tem lá também os links para você se tornar um assinante ou uma assinante, tá bom? Ok, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar... Ai, meu Deus do céu, que eu não botei o cronômetro aqui para funcionar. E se o cronômetro não funciona, eu perco a hora. Completamente. Pronto, já pus aqui no cantinho. Pois bem, nós vamos continuar com alguém que é uma querida, né, uma muito querida nossa, que é Rosa Luxemburgo. Nós falamos sobre ela no Paz e Bem da sexta-feira, foi exatamente, Paz e Bem sexta-feira, e teve uma grande repercussão, muita gente veio procurar, dizer que o programa tinha sido muito especial, e algumas pessoas, inclusive, sugeriram, olha, continua falando da Rosa Luxemburgo, realmente merece, né, Rosa Luxemburgo é tudo,
é muito querida, ela é um sinal de identidade entre aqueles que trilham o caminho da espiritualidade e que desejam um mundo de justiça e paz. Aí eu trouxe para a gente olhar este livrinho dos anos 80 aqui no Brasil, né? Ó, deixa eu ver aqui se fica, assim fica melhor. Rosa Luxemburgo, Socialismo e a Igreja, o Comunismo Original, o Comunismo dos Primeiros Cristãos, editora Dois Pontos, lançada em 1986 aqui no Brasil. Houve uma outra edição desse livro no país aqui no Brasil, um pouco antes, 1980, 81, mas ele foi escrito lá em 1905. Ele foi lançado como um folheto na Polônia em 1905, chegou na Rússia em 1920, na União Soviética, então já em 1920, e na França foi chegar só em 37, e aqui no Brasil nos anos 80. É fantástico, é um livrinho, né? Olha aqui, ó, fininho, tá? Um livrinho aqui, ele é pequenininho, né? E como eu disse, foi lançado como um folheto, tem aqui 61 páginas apenas, foi lançado como um folheto, né? Mas uma reflexão muito bonita da Rosa Luxemburgo sobre essa questão da relação entre o caminho das religiões e o caminho do socialismo. Ela faz uma reflexão pautada aqui pela Igreja Católica, né? Ela foi escrita, ela estava na Polônia, escrito polonês, a Igreja Católica era absolutamente hegemônica lá, ainda é hoje. Então ela faz uma reflexão voltada para a Igreja, para o contexto da Igreja Católica na Polônia no início do século XX. Mas é uma reflexão que vale hoje tanto para a Igreja Católica quanto para toda e qualquer igreja cristã. Vale para padres e vale para pastores. Então, quando eu li aqui clero e você pensar padre, pense pastores também. Ela está falando para todos nós e todo esse universo do cristianismo na pós-modernidade. O livro ele está assentado numa perplexidade básica da Rosa Luxemburgo, que é assim: como é que é possível que os cristãos, que desejam seguir a originalidade do cristianismo, do pensamento original de Jesus, que desejam seguir aquilo que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou foi um tempo de partilha, um tempo de viver o que ela vai chamar, né, o que as primeiras comunidades cristãs vão viver, o que é o comunismo. Ela fala comunismo dos primeiros cristãos, né, que está descrito no livro do Atos dos Apóstolos. Como é que é possível que, com este pensamento, o clero combata os sociais-democratas, né, os comunistas, os socialistas daquela época? Como é que é possível que o clero, portanto, que a igreja institucional, negue o pensamento original do cristianismo e se coloque a serviço dos dominadores e não ao nosso lado? A gente é que está junto. Essa é a grande perplexidade que perpassa todo esse livrinho aqui da Rosa Luxemburgo. Olha que legal. Eu separei aqui algumas páginas para a gente ler e refletir juntos, que é muito atual e muito impactante mesmo. Vou pular logo aqui na página 17. A referência do livro está na descrição. Ele, acho que está esgotado, mas nessa rede de sebos aqui do Brasil, na Estante Virtual, você encontra bem baratinho, dá para achar o livro com tranquilidade. Ela diz assim: em vez de confortarem as pessoas sofridas e fustigadas pela vida difícil e que vão à igreja com fé no cristianismo, os pastores, fulminam os trabalhadores que estão em greve e os opositores do governo. Ademais, exortam-nos a suportar a pobreza e a opressão com humildade e paciência. Transformam a igreja e o púlpito num lugar de propaganda política. E aqui ela vai trazer uma questão importantíssima, que é dizer o seguinte: não tem espaço, tem diálogo, tem conversa, tem caminho entre os socialistas, comunistas e os cristãos. Ela diz assim: os sociais-democratas de todo o mundo e da Polônia consideram a consciência e as opiniões pessoais como sendo sagradas. Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar-lhe a felicidade.
Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa dos outros. Isto é o que os socialistas pensam. É muito diferente do que os fundamentalistas pensam. É engraçado, né? É engraçado. Os socialistas, que em geral se proclamam ateus, diz aqui a Rosa Luxemburgo, têm total respeito pelo caminho religioso dos outros, enquanto o que a gente assiste aqui no Brasil são os fundamentalistas, que se dizem assentar na religião, perseguindo o caminho religioso dos outros. É muito interessante. Isso é o que os socialistas pensam, então, a liberdade religiosa, né? O direito à liberdade. E é por esta razão, entre outras, que os socialistas estimulam o povo a lutar contra o regime czarista, no nosso caso aqui, contra o regime neofascista, né? Que está continuamente violentando a consciência das pessoas, perseguindo católicos russos, judeus, heréticos e livre-pensadores, como se faz aqui no Brasil hoje, como se fez na ditadura, e se volta a fazer. São precisamente os sociais-democratas que aparecem mais fortemente em defesa da liberdade de consciência. Portanto, pareceria razoável que o clero ajudasse os sociais-democratas que tentam aliviar o povo oprimido. Se entendermos devidamente os ensinamentos que os socialistas trazem à classe trabalhadora, o ódio do clero contra eles torna-se ainda menos compreensível. É incompreensível mesmo. Como é que os pastores, como é que os padres conservadores dedicam tanto ódio ao pensamento, que é o pensamento original do cristianismo, ao pensamento socialista, aqueles que querem defender os pobres? É impressionante, né? Essa perplexidade dela nos acompanha até hoje, né? É muito rico. Vamos lá. Ela continua aqui, ainda agora da página aqui. Estou lendo aqui as páginas de 18 a 20. Isso, desse início do folheto dela. Os sociais-democratas propõem-se o fim da exploração do povo pelos ricos. Pensar-se-ia que os servidores da igreja deveriam ter sido os primeiros no desempenho dessa tarefa. Ou seja, de acabar com a exploração do povo pelos ricos. Está na Bíblia, né? Não está apenas no cristianismo. Atravessa todo o ensinamento bíblico essa ideia do fim da exploração dos pobres pelos ricos. Não é Jesus Cristo, de quem os padres e os pastores são servidores, quem ensina que, e aí ela que faz uma citação do Evangelho, que está em São Marcos, São Lucas, e em Mateus também, né, nos Evangelhos sinóticos. Então ela diz, não é Jesus Cristo, de quem os padres e os pastores são servidores, quem ensina que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Os sociais-democratas tentam trazer a todos os países regimes sociais baseados na igualdade, liberdade e fraternidade de todos os cidadãos. Se o clero realmente deseja que o princípio ama o teu próximo como a ti mesmo seja aplicado na vida real, por que é que não recebe bem e com entusiasmo a propaganda dos sociais-democratas? Incompreensível, incompreensível. Os sociais-democratas tentam, através da luta desesperada e da educação, veja que coisa absolutamente atual, né? Por que é que o fundamentalismo religioso combate, né? Por que o governo Bolsonaro combate a educação? Porque a educação liberta, né? Porque a educação esclarece, porque a educação abre os olhos. Então, voltando aqui a Rosa Luxemburgo. Os sociais-democratas tentam, através da luta desesperada e da educação e organização do povo, subtraí-lo à opressão em que se encontra e oferecer-lhe melhor futuro para os filhos. É fantástico, né? É isso mesmo, né? Que é a educação no caminho dos pobres. É a ideia de que os filhos tenham uma vida melhor. Esse é o tesouro, essa é a relevância absoluta do caminho da educação nas famílias pobres. Né? Vida melhor para os que estão vindo, né? Vida melhor para os filhos e os netos e os que virão. Todos devem admitir que, neste ponto, o clero deveria abençoar os sociais-democratas, pois não é aqueles que lhe servem Jesus Cristo que diz que o que fizeres aos pobres é a mim que o fazeis? Ela toma mais uma vez um ensinamento fundamental do cristianismo, na verdade, a base do pensamento cristão, que está lá no capítulo 25 de Mateus.
ela fala em sociais-democratas, né, que era o nome do partido ao que ela pertencia lá na Polônia em 1905. Na verdade, estamos falando aqui da esquerda em geral, estamos falando aqui no Brasil, né, quando ela fala sociais-democratas, leia o PT, o PSOL, o PCO, os movimentos sociais, leia, né, toda essa corrente de organizações vinculadas aos pobres e à esquerda, ao pensamento de esquerda no país. E aqui vem essa perplexidade que realmente é incompreensível. A gente só tem uma possibilidade de entender a postura dos padres e dos pastores de direita, fundamentalistas, conservadores. Plata, money, business, não tem outro jeito. E essa perplexidade, ela relata aqui. O clero atira-se violentamente contra os sociais-democratas, exorta os trabalhadores a não se revoltarem contra os dominadores, mas submeter-se obedientemente à opressão desse governo que mata o povo indefeso. Mais adiante, ela vai falar dessa dimensão minoritária, né? Hoje minoritária. Já teve uma expressão maior aqui no Brasil, no tempo da teologia da libertação, depois a própria igreja cuidou de tentar matar a teologia da libertação no país, não apenas a igreja católica, né? Outras igrejas também, a teologia da libertação foi um movimento transversal dentro do cristianismo, as cúpulas das igrejas, as hierarquias tentaram matar a teologia da libertação, mas agora há uma volta, né? Há uma revivescência do espírito da teologia da libertação, graças a Deus, muito liberto, muito livre, né? Teologia da libertação, liberto, livre das amarras, talvez, das instituições, né? Como um movimento de espiritualidade que perpassa todas as instituições. Então, são poucos, mas a gente já assiste novamente, e cada vez mais, padres, pastores, líderes religiosos que voltam a propugnar, a defender, a estar alinhados com o pensamento original do cristianismo. Era minoria também na Polônia naquela época. Bom, na Polônia hoje é super minoritário. O cristianismo lá está totalmente hegemonizado pelos fundamentalistas e a extrema-direita. Vamos lá, diz ela aqui. É verdade que encontramos clérigos de outra espécie. Existem alguns que estão cheios de bondade e misericórdia e que não procuram lucros, como eu falei, grana. Estes estão sempre prontos a ajudar os pobres, mas devemos admitir que são, sem dúvida, raros, mas valiosos para a luta e o pensamento do povo. Para a luta e a história, a biografia do povo pobre, a trajetória do povo pobre. Vou saltar aqui, temos tempo ainda, para continuar aqui a reflexão da Rosa Luxemburgo. Muito bonita, né? E aí é interessante, porque ela toma nesse livrinho algumas passagens do Evangelho, né? O livro está muito assentado em duas passagens do Ato dos Apóstolos, estão indicadas aqui na descrição do vídeo, são fundamentais, no capítulo 2, versículos 42 e 45, e no capítulo 4, versículos 32 e 35 dos Atos dos Apóstolos, em que há, toda vez que aparece na Bíblia, nos Evangelhos, uma citação duas vezes, é porque é muito importante, muito importante. Então, são dois momentos no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos é a descrição da vida das primeiras comunidades cristãs, tá? Depois da partida de Jesus Cristo. Então, por duas vezes nesse livro, nesses lugares que eu indiquei, está descrita esta organização comunista primitiva das primeiras comunidades cristãs, em que tudo era levado, né, para todos e partilhado entre todos. E a Rosa se utiliza muito dessas duas passagens. Mas não só isso. Ela vai buscar a elaboração dos chamados padres da igreja, né, que são aqueles teólogos, aqueles pastores, bispos, padres, que fizeram as formulações fundamentais do cristianismo. Então ela pega aqui São João Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, viveu ali na virada dos anos 300 para os anos 400.
Aqui, ela diz assim: foi São João Crisóstomo quem pregou mais ardentemente aos cristãos para regressarem ao primeiro comunismo dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, como eu falei. Este célebre pregador, na sua 11ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos, disse: e havia uma grande caridade entre eles. Ninguém era pobre, ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas estavam em comum. Aqui é São João Crisóstomo citando o Atos dos Apóstolos. Uma caridade existia entre eles. Esta caridade consistia em que não havia pobres, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se a desprender-se deles. Não dividiam suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando a outra. Davam o que tinham. Assim, não havia desigualdade. Gente, não é a Rosa Luxemburgo que fala. Não é um comunista radical. É João Crisóstomo. São João Crisóstomo, um dos nomes fundamentais na construção do pensamento cristão. Ela vai mencionar, deixa eu ver ainda mais adiante, isso aqui eu estou na página 32, vou pular para 36, né? Então ela salta aqui da virada dos anos 300 por 400 para o século VI e vai falar aqui de Gregório Grande, fundamental. Ele diz assim, então a citação que ela faz de Gregório: não é de modo algum bastante não roubar a propriedade dos outros, ou seja, não é suficiente não roubar a propriedade dos outros. É errado conservar para si próprio a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para o seu próprio uso o que proveria aos pobres, pode dizer-se que está matando os que podiam ter vivido da sua abundância. Quando repartirmos com os que estão sofrendo, nós não estamos dando o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isto não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma dívida. Tá claro? Tá claro. Isso aqui tudo que eu li não é a Rosa Luxemburgo, não é uma comunista falando, não. Ela está usando a citação, e sem deturpação nenhuma, de Gregório Magno, Gregório Grande. Ele compara, então, a ideia da concentração da riqueza, a ideia de assassinato, que é o que a gente vê aqui no Brasil. É a concentração da riqueza, essa ideia que o bolsonarismo colocou em voga de novo, e que é defendida por pastores e padres conservadores, de que o Estado deve servir a eles, é uma ideia de assassinato, né? Assassinato mesmo, né? Crianças morrem, pessoas ficam à míngua. Não tem nada a ver com o cristianismo isso. Apesar deles terem a boca cheia para falarem de Jesus e dos cristãos. Vou terminar? Não dá, daria para a gente ler o livro inteiro, é muito bonito, não é longo, mas no nosso espaço de tempo aqui, já estou até passando, já passei do tempo, vou só terminar aqui com breves citações. Mais uma vez aqui, ó, é o Rosa Luxemburgo falando para o clero de então, mas eu digo, é Rosa Luxemburgo falando para vocês, padres e pastores conservadores, para a hierarquia das igrejas de hoje. Claro, tem o Papa Francisco. Claro, tem Dom Pedro Casaldáliga. Claro, tem pastores como Ariovaldo Ramos, tem muita gente boa, como ela falou. São poucos, na verdade, né? Engraçado, é o Papa Francisco, mas são poucos. Né? O Papa Francisco está lá, mas isolado numa igreja tomada, né, pelo conservadorismo, pela defesa da riqueza para alguns. Então vamos lá, diz aqui a Rosa Luxemburgo: o clero, falsificando o primitivo ensinamento do cristianismo, que tinha por objetivo a felicidade terrena dos humildes, tenta hoje persuadir os trabalhadores de que o sofrimento, a degradação que suportam, não provém de uma estrutura social defeituosa, mas sim do céu, da vontade, da providência. Dom Helder Câmara. O que Dom Helder Câmara foi vocalizar aqui no Brasil? Né, nos anos 70, 80, enquanto eu estou ajudando os pobres, está todo mundo dizendo, ai, que bonzinho, que santinho. Na hora que eu pergunto, por que os pobres são pobres? Todo mundo começa a me olhar como comunista, não é?
E para encerrar, realmente já no fechamento do folheto, duas passagens breves, uma passagem breve da Rosa Luxemburgo. É o finalzinho do livro dela. Aqui está a resposta a todos os ataques do clero. Aqui está a resposta a todos os ataques do fundamentalismo. A social-democracia, vamos pensar em esquerda, de modo algum combate os sentimentos religiosos. Ao contrário, procura completa liberdade de consciência para todo indivíduo e a mais ampla tolerância possível para qualquer fé e qualquer opinião. Houve muito descaminho entre a igreja, as igrejas e as experiências socialistas concretas, mas não é este o espírito original, como a Rosa Luxemburgo está nos lembrando aqui, da caminhada de socialistas e cristãos, de socialistas e pessoas de espiritualidade. E é esse espírito original que a gente precisa retomar. Desde o momento em que os padres usam o púlpito como um meio de luta contra as classes trabalhadoras, os trabalhadores devem lutar contra os inimigos dos seus direitos e da sua libertação. Devem se insurgir contra os padres e pastores que tentam enganá-los e submetê-los. Porque o que defende os exploradores e o que ajuda a prolongar este regime presente de miséria, este sim é o inimigo mortal do proletariado, dos trabalhadores, quer esteja de batina ou de uniforme de polícia. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. O socialismo e as igrejas, o comunismo dos primeiros cristãos. Quem não é de esquerda não é cristão. Quem não é de esquerda não tem nada a ver com o pensamento original do cristianismo. Maravilha, vamos começar a semana. Está alongado um pouco o Paz e Bem de hoje, mas, por outro lado, essa maravilha. Ó. Foi um pouquinho mais longo e a gente vai estar sendo premiada com o nascer do sol aqui. Vamos, então, agora você, silenciar um pouquinho, né? Meditar essa maravilha, né? Da possibilidade desse grande encontro, né, da espiritualidade com da ideia original do cristianismo, da ideia que anima cristãos, budistas, hinduístas, gente do candomblé, da umbanda, gente do judaísmo, do espiritismo, de todos os cantos, de todas as crenças ateus, ateias, agnósticas e agnósticas, nesta ideia generosa de que está tudo aí para todos nós. Né? Todo mundo tem direito a uma vida digna. É isso que Jesus nos ensinou, é isso que Buda nos ensinou, isto é o que Gandhi nos ensinou, isto é o que Mandela nos ensinou, isto é o que Lula nos ensina nos dias de hoje. Todos eles, né? Gandhi, Mandela, Lula, tanta gente profundamente assentado no pensamento original do cristianismo e dos diversos caminhos de espiritualidade da humanidade ao longo da sua história. Vamos lá? Meditação, silêncio. Vamos então abrir espaço no coração para a gente agradecer pela existência de Rosa Luxemburgo, né, nossa amiga, nossa muito querida. Agradecer pela tua presença na minha vida, pela minha presença na tua vida, pela presença de todos nós, e nos animarmos, inspirarmos para 2 semanas muito importantes aqui no Brasil. Estamos a caminho aí do dia 30 de outra grande manifestação dos estudantes, professores e funcionários, depois dia 14 da greve geral. Então, assim, é tempo de mobilização, de luta, de atenção e de defesa dos direitos do povo brasileiro. Então, vamos criar espaço e coragem no silêncio. Vou fechar meus olhos, fecho os seus. Respiração profunda, mantra, vamos.
Ok. Oh, que maravilha. Vocês viram nossa orquídea como está cada dia maior? Vamos esperando. Vamos ver que horas ela vai nos presentear. Se ela quiser. Com uma flor linda, bonita. Olha o sol nascendo, que maravilha. Eu não sei se você reparou, né? No meio da nossa meditação, nosso silêncio, os primeiros pássaros da manhã acordaram para nos dizer: é uma maravilha, é uma maravilha. Então, inspirados por Rosa Luxemburgo, inspiradas pelos diferentes e belos caminhos de espiritualidade que a gente vê aqui no Brasil, que a gente vê em todo mundo, vamos juntos nesta semana. Paz e bem, gente. Paz e bem.